que hoje nós temos conteúdo para desenvolver. Qual que é o tema que nós vamos trabalhar hoje? Como ser feliz no casamento. Como eu posso desenvolver hábitos, comportamento, porque está falando com uma pessoa da área comportamental, como eu posso desenvolver comportamento que me produza sensação, emoção de felicidade. E aí eu fico muito tranquilo, muito feliz em poder falar com você e dizer para você que as emoções, elas são válvulas propulsoras. As emoções, elas são aquela força que te impulsiona para a ação. Porém, se você não tiver consciência de qual emoção você está sentindo, você pode dar vazão a uma emoção que, em vez de te colocar para cima, vai te travar. Uma delas nós vamos falar hoje que acontece no casamento, que é o medo. O medo é uma sensação de emoção que vai te travar, que vai te limitar. O medo, em alguns momentos, ele é importante, mas em outros momentos, na maioria das vezes, esse medo ele é altamente prejudicial. Então, nós vamos agora começar a falar sobre o tema que nós propusemos estar aqui conversando, desenvolvendo, e desde já eu quero começar aqui a escrever, a rabiscar a nossa tela e compartilhar com vocês. Então, ontem nós falamos sobre sistema familiar e nós falamos sobre as leis sistêmicas. Quem é você no sistema? Quem sou eu? Aonde eu estou e o que eu quero? Ou seja, quem sou eu no sistema, aonde eu estou no sistema. Então, eu vou só resgatar aqui o nosso desenho, a nossa ilustração de ontem. Quem é você? Você está aqui, você está nessa posição, você é filho, você é esposo, você é esposa, e você está dentro dessa estrutura em que toda a família, querendo, não querendo, vai estar dentro dessa estrutura. Aqui nós temos, abaixo de você, dentro dessa ilustração linda e maravilhosa desta árvore, você tem aqui o tronco da árvore, você tem aqui a estrutura da árvore, o caule da árvore, que é papai, mamãe do parceiro, que estão aqui ligando, conectando esta unidade familiar desse casal, desse relacionamento. A partir desse relacionamento, recapitulando, você vai ter o quê? Os galhos menores, os seus filhos, filhas, que vai estar conectado. Aqui na lateral, numa paralela com você e com seu cônjuge, está o quê? Os seus familiares, os seus irmãos, suas irmãs, seus cunhados e cunhadas, aqueles que saem dessa estrutura, aqui desses pais e dessas mães que estão aqui, do seu cônjuge que está aqui, tem outras vidas que estão conectadas. Se são teus irmãos, esses irmãos vai ter uma conexão muito forte. E por isso qualquer contraponto, qualquer desvio comportamental, qualquer emaranhado, qualquer disfunção desse sistema, ele vai diretamente afetar aqueles que estão conectados por este campo energético dentro da física quântica. Não estou falando de espírito, não tem espiritualidade nenhuma aqui. Eu estou falando aqui como profissional, como terapeuta clínico, e é nisso que eu vou me ater, embora eu tenha também o meu viés espiritual. Mas eu quero deixar ele de lado para tratar com você aquilo que de fato interessa e aquilo pelo qual você está aqui. Na base desta árvore, que está nutrindo esta árvore, que está dando vida, porque se eu passar o motosserra aqui e cortar esta base, esta árvore cai. E esta árvore caindo, ela perde a vida, ela vai perder a sua fonte de vida que estão nas raízes. Quem está nas raízes? Os seus avós, os pais dos teus pais, os pais dos pais do seu cônjuge. Na sequência desta base estão os seus bisavós, os avós dos seus pais, e aí por diante. Quanto mais estruturada é esta base, mais saudável é esse tronco, essa estrutura, mais saudável é este núcleo familiar que está aqui, que é você
e o seu cônjuge, seu esposo, sua esposa, não sei agora quem é que está participando comigo aqui, mas aí nós temos uma noção sistêmica. Passando adiante, fechando aqui, nós vimos que essa estrutura é regida, essa estrutura é nutrida, essa estrutura é mantida por uma força que são as 3 leis sistêmicas, a lei do pertencimento, a lei da hierarquia. Dentro de um sistema, todo e qualquer sistema, existe uma ordem de chegada no sistema. Eu, por exemplo, no núcleo familiar da minha mãe, do meu pai, eu sou o primeiro, sou mais velho, sou primogênito. E como primogênito, eu tenho uma primazia, eu tenho uma precedência daqueles que vieram depois de mim. Assim é com você. Então, eu tenho que preocupar com aquilo que está antes de mim, minha mãe e meu pai, e, logicamente, respeitar os meus irmãos que estão abaixo de mim, mas entendendo que eu tenho uma responsabilidade, um papel importante nessa estrutura, que é, eu sou o primogênito, eu sou o que veio primeiro. Por isso, quem vem primeiro abre o caminho, quem vem primeiro abre a porta, quem vem primeiro vai experimentar a jornada, quem vem depois já pegou o caminho. É tanto que quando o seu irmão mais novo, sua irmã mais nova veio, o caminho já estava preparado, talvez se você for o primogênito ou a primogênita. E aí nós vimos a hierarquia e o equilíbrio, que todas as relações, elas precisam ser conduzidas numa relação de equilíbrio do dar e receber. Eu dou, ao mesmo tempo que eu dou, eu recebo algo de volta. Tem muita gente que é aproveitador e só quer vir a nós, não tem, vem vosso reino. Eu quero dizer, se você quiser viver uma vida de relacionamento saudável dentro do trabalho, dentro da sua comunidade, na sociedade onde você está, todos os núcleos que se conectam se formam um sistema, porque eu sou um especialista sistêmico. E aí, dentro desse sistema, precisa haver equilíbrio. Quando alguém se eleva demais na sua estrutura, ele perde conexão. O outro diminui demais e não há uma equivalência nas relações. E talvez esse seja o problema da maioria dos casamentos, aonde ou a mulher ela tem um poder ou ela tem um posicionamento muito elevado, ou o homem não entra aqui, não é isso, não interessa essa questão agora, quem é, quem não é. E aí você vai ver o andamento, né, o processo que vai desenvolver no entorno dessa interação de equilíbrio. E agora nós entramos então para falar objetivamente sobre o tema terapia sistêmica e também versus terapia de casais na ótica da sistêmica. Então nós vamos falar agora sobre, né, terapia sistêmica e terapia de casais na ótica sistema. Quando nós olhamos aqui dentro da perspectiva da terapia, da terapia para casais, que uma habilidade clínica, uma habilidade profissional para ajudar pessoas a resolver os seus problemas internos. Quando nós profissionais, ou quando nós, como especialista, olhamos, ou você, quando você tem um problema que você procura um terapeuta, procura esse terapeuta com o objetivo de tomar consciência, de tomar clareza, de encontrar uma direção. E aí, esse profissional ele vai olhar, como nós falamos na aula passada, para você ou para a pessoa, para o cliente que ele está tratando, como sendo esse cliente parte de um sistema. Então aqui nós temos no núcleo aqui, vamos colocar aqui, fazer um quadrado aqui. Nesse quadrado está você e o seu cônjuge, né? Você barra cônjuge. Então, aqui nesse centro está você e o seu cônjuge. Abaixo de você, nós temos aqui
pais. Pais. Aqui nós temos pais, né? Pais do marido, pais da esposa. Pais do esposo, pais da esposa. E aí você vai ter, paralelamente aqui, você vai ter irmãos. Vai ter irmãos. Aqui do lado de cá você vai ter o quê? Irmãos. Conectado. Aqui no centro está você, está o seu núcleo familiar. Aqui está seu núcleo familiar. Aqui embaixo está seus pais. Aqui para cima, se você já é uma pessoa casada há mais tempo, você vai ter o quê? Filhos. Filhos e filhas. Aí você vai ter aqui netos. Você vai ter netos. E assim por diante. E aí você vai ver, dentro dessa conjuntura aqui, você vai ter, no caso aqui, ó, você, teus pais, avós. Avós. E assim sucessivamente você começa a olhar uma estrutura familiar. Quando o profissional, terapeuta, vai tratar com o cliente que está com um problema, a primeira coisa que esse profissional vai fazer é olhar para esse cliente, olhar para o problema desse cliente, como ele está, sem julgamento, nesse momento. E aqui eu quero trazer para você e mostrar para você a importância desse processo e os insights que esse processo vai trazer para você, porque muitas das vezes você está vivendo um problema inconsciente, um problema que é lá do pai, que é lá do avô, né? Alguma frustração, porque a própria psicanálise vai mostrar que você, por traumas, por momentos emocionais que você viveu lá na sua infância, seja de uma agressão, seja, por exemplo, uma agressão entre os pais por algum problema, e aquilo te causou um impacto tão grande que isso vai para o nível da subconsciência, e dentro da subconsciência isso vai atuar na sua vida, gerando em você disposição, você poderia dizer estímulo. Isso está gerando um estímulo que faz com que você seja uma pessoa agressiva, faz com que você seja, muitas vezes, uma pessoa pessimista, faz com que você seja uma pessoa insegura, faz com que você seja uma pessoa que tenha um emocional estabilizado, que tenha muita sensibilidade, e essa sensibilidade vai causar um prejuízo. E aí quando você olha, quando o profissional, o coach, o terapeuta, aqui em especial o terapeuta, vai olhar para você aqui e vai olhar para o comportamento que você está, porque na verdade o que nós estamos olhando é o comportamento de agressividade, comportamento de baixa estima, comportamento de autodefesa, né? Você está sempre na defensiva, tentando fugir do problema. E aí o que vai acontecer? A gente vai olhar para você, vai olhar onde você está, quais são as emoções que você está tendo, e aí a partir daqui a gente começa a olhar primeiramente para os seus pais. De onde o marido saiu? De qual padrão de família que esse marido estava inserido? Qual o padrão de família que essa mulher estava inserido? Como era o relacionamento dos pais? As respostas, quando o terapeuta está olhando, quando eu estou ouvindo, em poucas respostas, em poucas perguntas que eu faço para o meu cliente, e ele vai trazer me fala sobre os 3 momentos, os 3 melhores momentos da sua vida. E aí a pessoa traz, me fala sobre os 3 piores momentos da sua vida, dentro da perspectiva daquilo que ela está vivendo. Isso é ferramenta, isso é técnica.
E a pessoa vai trazer. E aí, como é que você se sentiu aqui? Qual foi o melhor dia da sua vida na relação? Qual foi a melhor emoção? O que aconteceu de tão especial desde que você casou, do seu namoro? E aí você vai trazer rápido e objetivo alguns insights. O profissional terapeuta, no meu caso, vai olhar e aí vai fazer conexão. Você vai montar o seu sistema, você vai trazer o seu sistema. Seu pai, eu sou filho adotivo, eu não conheci meu pai, minha mãe separou, meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou. Isso tudo o profissional terapeuta sabe o que significa, quais as consequências. O meu relacionamento com meu pai era um relacionamento de agressividade, eu não suportava, não tinha paciência. Meu relacionamento com a minha mãe. E aí o que vai acontecer? Você vai repetir padrão. E o terapeuta vai olhar. Então, assim, do ponto de vista terapêutico, o terapeuta nunca vai trabalhar com um indivíduo, seja ele homem ou mulher, num conflito relacional, olhando só para ele. Dentro da terapia sistêmica, dentro da visão terapêutica, nós vamos ver que, segundo o Descartes, vários filósofos, entre eles o próprio Descartes, ele vai dizer que as coisas elas são complementares. Uma coisa acontece em contraponto de outra coisa. Uma situação estimula a outra. Então, se uma pessoa agrediu, segundo a visão do filósofo Descartes e outros, que vai olhar desta forma, nesta ótica, eu estou citando Descartes porque é um profissional que vai escrever muito forte sobre esta relação, essa relatividade das coisas. Ele vai dizer o seguinte, que uma resposta agressiva vai promover um estímulo de agressividade do outro. Então, existe no ditado popular que quando um não quer, dois não briga. Mas nós somos muito, na maioria das vezes na nossa vida, estimulados por situações, principalmente aquelas coisas que na nossa vida são sensíveis. Por exemplo, um determinado elogio, um determinado palavreado. Tem pessoas que não suportam apelido. Se você fizer um apelido para a pessoa, a casa cai, a pessoa desmonta. E aí o que acontece? O cônjuge não sabe disso, vai fazer uma brincadeira, de repente desanda tudo. E outras, podemos citar várias outras questões. Então, quando nós olhamos aqui para essa situação e a gente enxerga dentro da estrutura familiar deste indivíduo que está aqui unido com esta outra pessoa que está vivendo um conflito relacional, nós começamos então a chamar a atenção dele, chamar a reflexão dele. Cara, meu senhor, minha senhora, meu jovem, meu amigo, fulano de tal, Beltrano, olha para cá. Você percebeu que o padrão que você está vivendo hoje é o mesmo padrão que vivia o teu pai, que vivia os teus avós? Verdade. Você percebe que isso não é algo puramente seu ou puramente do seu cônjuge? Porque é normal no casamento a gente olhar e dizer, eu não realizei porque é meu esposo, porque é minha esposa. Eu não mudei de vida porque... Gente, esta é uma realidade que cerca a sociedade contemporânea. Da gente sempre transferir responsabilidade. Mas você precisa entender que mesmo que você não seja o autor de algo que está trazendo um transtorno, um transbordo, você tem responsabilidade. Você deixou de ser preventivo, você às vezes não foi prudente, às vezes você não teve uma postura de dizer, olha, eu entendo, mas eu não concordo. Ser honesto. E aí o que acontece? A relação vai para o ralo porque falta essas tomadas de consciência. E o terapeuta agora vai entrar em ação e vai começar a colocar. Vai trazer cada membro do seu lugar, vai refletir cada responsabilidade não observada no casamento, no relacionamento, trazendo clareza para esta pessoa que está sofrendo. E aí você vai ver, e aí juntamente, não olha só para essa pessoa, vai olhar para ele e para o cônjuge. Porque primeiramente o terapeuta vai olhar para o seu sistema, para a sua perna, para os seus pais, para os seus irmãos, para a relação sua com os seus irmãos, vai olhar para a relação dos seus pais com os seus avós, dos seus bisavós, para ver se tem algo crônico, algo que vem da raiz. E aí, é aquilo, se está vindo da raiz, você precisa olhar para a raiz, tratar a situação, reatar o relacionamento, resolver o problema, mas meu pai já morreu, minha mãe já morreu,
o problema está afetando em você. Se o problema está afetando em você, é em você que tem que ser tratado. E como você pode tratar? Olhando dentro da sua perspectiva para aqueles ao qual houve um problema lá atrás e dizer, eu te vejo, eu te honro, eu não tive culpa, eu reconheço o meu erro, eu reconheço que eu também não sabia, e é isso que que a própria terapia vai conduzir, e isso vai trazer dentro de você uma paz interna. Por quê? Porque dentro de você vai estar resolvido. Então nós vimos, por exemplo, como eu falei para vocês no início, sou casado há 25 anos, há 23 anos. E lá atrás eu tive problema, meu casamento quase foi pro ralo. E aí quando a gente passou por um processo terapêutico, a gente encontrou que o problema principal da nossa dificuldade, daquela dificuldade específica, estava no nosso primeiro aniversário de casamento. Eu havia feito um compromisso com a minha esposa de celebrar o nosso primeiro aniversário de casamento numa pizzaria, mas surgiu um compromisso extra na semana do aniversário pela instituição a qual eu fazia parte. E o que eu fiz? Larguei em segundo plano aquilo que era combinado, aquilo que era importante para a relação. E o que aconteceu? Travou a relação. Ali eu fui leviano com a minha parceira. Eu tinha feito um compromisso e agora eu assumi um outro compromisso que não tinha prioridade e deixei no vácuo aquele compromisso. Aquilo passou a trabalhar trazendo um peso negativo. Então, assim, primeira coisa que você precisa fazer, que eu estou trazendo aqui, o olhar sistêmico. Para agora, para tudo. Olha de onde você veio. Olha teu posicionamento do teu pai e da tua mãe. Olha o posicionamento dos teus avós. E outra coisa, olhar não com olhar de julgador. Eles não teve culpa, eles deram o que eles tinham. Eles transferiram o que eles possuíam. Muitos queriam dar mais, mas não podia. Tinham que trabalhar de dia para comer de noite. Outros tinham que trabalhar de dia e de noite para conseguir comer e pagar o aluguel. Outros nem o aluguel conseguia pagar. E a que culpa essa pessoa tinha? Nenhuma. Ele não tinha culpa. Ele fez o melhor. Então, neste momento, quando você olha para o sistema, quando você olha você dentro de um sistema, você vai ver que muitas das vezes o teu problema aqui é um problema que vem daqui dos seus pais, que vem daqui dos seus avós, que vem daqui de baixo dos seus bisavós. Aí, muitas das vezes, é o seguinte, lá no seu tempo de criança, teu pai e tua mãe brigavam. E havia um relacionamento terrível de briga, de discussão. O que é que você jogou para dentro de você, dentro da sua condição, da sua estrutura emocional? Relacionamento de casais é relacionamento de briga. Quando você chega aqui, você acaba inconscientemente estimulando ou fazendo algo para gerar brigas. Por quê? Porque você quer reparar o problema dos teus pais. Aí você traz dos seus avós aquilo que refletiu nos teus pais, que agora reflete em você, que vai refletir nos teus filhos, que vai refletir nos teus netos. Mas hoje você pode mudar, né? Como que você muda? Tomando consciência, enxergando de fato de onde vem os problemas. Para isso, muitas das vezes, você precisa pedir a opinião do outro. E para pedir a opinião do outro, você precisa estar aberto para você mesmo. Estar aberto para assumir o controle, assumir responsabilidade. E quando vamos, então, para a questão da terapia de casais, o terapeuta não vai olhar para uma pessoa, o terapeuta vai olhar para o casal. De onde vem esse casal? Ele vem de uma família muito democrática, ele vem de uma família muito autoritária, ele vem de uma família muito desprendida de bens materiais. Você cobra, você briga com seu marido que ele não se preocupa em comprar uma casa, ele não se preocupa ter um carro novo, ele não se preocupa ir na loja e comprar uma roupa nova. Olha para a família dele de onde ele está vindo. Olha para ver se esta realidade, essa característica comportamental não está vindo da fonte. Se está vindo da fonte, ajuda ele. Ajuda ele a olhar e dizer assim, ó,
Você não precisa fazer a mesma coisa que teus pais fizeram. Você não precisa viver uma vida de fracasso conforme seus pais viveram. Você pode mudar. É aqui que entra a transformação. É aqui que o terapeuta vai dizer, ó, a tua configuração é essa. Teu pai está no norte, sua mãe está no sul. Teus irmãos estão no leste, leste, oeste, teus familiares estão todos espalhados. E agora o terapeuta vai trazer para o campo. Isso aqui é o campo familiar. Isso aqui é o campo do sistema. Todas as pessoas que vieram nesse sistema precisam estar posicionado no seu devido lugar. Porque se o filho tomar o lugar do pai, vai causar uma tremenda confusão nessa relação. Quantas famílias que a mãe não entende que o lugar do marido é o lugar do marido, o lugar do filho é o lugar do filho. Parece óbvio, parece redundante. Mas ele é redundante exatamente, e o propósito de ser redundante é causar um impacto na tua vida. Quando você colocar o teu filho no lugar do teu marido, outro problema que a gente vê muito, a filha não teve um pai, a filha teve um problema sério aqui da figura paterna. E quando ela chega aqui, que ela casa com esse indivíduo, ela quer que aquele indivíduo assuma o papel do pai. Se aquele homem que está do lado dela começar a assumir o papel do pai, esse casamento não vai viver a relação afetiva que é esperado dele. Vai viver uma relação... O que o pai faz normalmente com o filho? Chama atenção. O que o pai faz normalmente com o filho? Fica ali e diz, faz isso, faz aquilo. Então, assim, se você tiver, e vice-versa, tem mulheres que tiveram problemas lá na sua infância e vai tentar fazer do marido, né? Uma outra figura, uma outra personalidade dentro do sistema. Cada membro do sistema precisa estar no seu lugar devido. Quando estiver no seu lugar devido, o sistema vai fluir, o sistema vai evoluir e você vai ser feliz. Faz sentido para você? Faz sentido aí? E aí nós vamos então caminhar um pouco mais. Nós vimos aqui a visão da terapia, o casal dentro da visão terapêutica, como deve ocorrer, como você vai resolver os seus problemas, olhando de fato de onde esses problemas vêm. Não adianta jogar o remédio nas folhas da laranjeira se a lagarta está na raiz. Vai jogar o remédio nas folhas, mas a laranjeira vai continuar doente, porque a doença está nas raízes. E as raízes precisam ser tratadas. Tirar ali o parasita, colocar adubo. E tirar o parasita é olhar de onde vem o problema, é tratar o problema. Colocar adubo significa você ter uma postura mais humilde. Uma postura aí de se colocar no lugar do outro. Uma postura de enxergar e sentir o que o outro está sentindo. Então, quando você faz isso, você começa nutrir essas raízes para que a seiva, para que a vida chegue até você e aí ela cumpra o seu propósito e vai crescendo esse sistema, vai crescendo aqui os outros subnúcleos que vai estar composto neste grande núcleo que é o seu sistema familiar. E agora nós vamos, sem perca de tempo, caminhar para os principais conflitos familiares. Fez sentido para você que para mudar a dinâmica, mudar a realidade que você precisa mudar, você não basta querer dentro de você apenas mudar a sua atitude, você precisa trabalhar a sua relação com o resto do sistema, você precisa trabalhar o seu comportamento. Entenda que você não tem autoridade para mudar o outro. A única pessoa capaz de mudar é mudar a si próprio. Se eu não mudar, nada muda. Mas quando eu mudo, tudo ao meu redor muda. Se eu falo alto e começo a falar baixo, as pessoas que falam alto comigo tendem a baixar o tom. Se eu lido com as pessoas sempre dando patada, ou sempre lido com as pessoas sempre retrucando, as pessoas tendem a lidar comigo, revidando o meu comportamento. Mas quando eu sou amistoso, quando eu sou carinhoso, afetivo, vou encontrar nas pessoas uma mesma disposição para a afetividade. E aí nós olhamos, por exemplo,
para o psiquiatra espanhol Aquino Polaino, que ele vai elencar 5 principais conflitos ou 5 principais problemas, e todos esses 5 principais problemas que ele vai elencar esses 5 problemas aqui com a comunicação, uma comunicação ineficiente. Uma comunicação ineficiente, uma comunicação não funcional. Então ele vai dizer que é o seguinte: o principal problema dos casamentos está aqui. O principal problema dos casamentos está na comunicação. O principal problema que destrói os casamentos está na comunicação. Quando eu falo de comunicação, eu estou falando de quê? Estou falando de vários elementos. Estou falando de canal de comunicação, eu estou falando de emissor e receptor, eu estou falando de frequência comunicativa, eu estou falando de... são várias questões. Já trouxe uma aula de comunicação e eu quero trazer, isso novamente, visto que isso aqui vai ajudar as pessoas. As figuras de linguagem que nós podemos citar. Tem uma palavra que me fugiu agora, se eu lembrar aqui, eu vou trazer para vocês aqui, que é fundamental na comunicação. Eu vou lembrar e vou trazer para vocês. Então ele vai dizer, esse psiquiatra vai dizer para nós que aqui está o grande problema. E o primeiro problema que ele vai citar para nós aqui é a insegurança. Então essa comunicação ineficiente vai gerar o quê? Insegurança. Então, uma comunicação ineficiente vai gerar insegurança. E essa insegurança vai fazer o quê? Vai gerar um estado emocional de instabilidade. Quando você está insegura, por exemplo, ontem deu problema na comunicação. Eu comecei nervoso, comecei inseguro, comecei aqui bastante agitado. Quando as coisas não funcionam, nós nos sentimos inseguros. Primeira coisa, quando a comunicação não é eficiente, você vai ter uma sensação de insegurança. E quando você tem a sensação de segurança, você vai apelar para qualquer coisa no âmbito da vida. Por exemplo, quando você tem medo de água, você entra no mar, você entra no rio, e a água começa a subir, você começa a agarrar a tudo que está ao seu alcance. Até se aparecesse um animal feroz, se você estiver sentindo a insegurança onde a sua vida está em perigo, você vai agarrar a toda e qualquer situação. E aí você olha para o seu casamento. A que você tem se apegado em virtude da insegurança? Essa insegurança tem levado você para onde? Para a agressividade? Essa insegurança tem levado você para uma sensação de medo, que é o próximo, né? Que é o próximo sintoma, ou o próximo problema dentro da comunicação, que é o medo. Então, a segunda consequência, ou segunda manifestação que acontece de uma comunicação ineficiente é a sensação de medo. Então, quando eu tenho insegurança, automaticamente a minha insegurança vai me levar a um estado emocional de medo. E quando o estado emocional de medo, que ele vem diretamente do cérebro, a nossa parte do nosso neocórtex, que cuida da parte racional, da parte da inteligência, da parte da razão, vai perder o controle, enquanto as nossas amígdalas vai estar comandando, o nosso núcleo emocional vai estar comandando o nosso sistema com uma sensação, muitas das vezes, irreal, porque é um medo fantasioso, um medo que vem do nada. Você, não, mas olha, o fulano vai me agredir, o fulano vai me largar na mão, o fulano vai estar do meu lado diante dessa situação. Você nem falou, nem compartilhou, nem dividiu, nem sentiu. Mas quando você tem segurança, você enfrenta a realidade. Quantos casamentos entra em declínio, separação, porque faltou segurança para dividir o problema, para dividir
a situação, desafio, a dificuldade que surgiu dentro desse casamento. Uma relação saudável é uma relação onde você consegue colocar as verdades na mesa sem medo de ser feliz. E o outro vai entender, meu parceiro vai entender, minha parceira vai entender. Vamos sofrer juntos. Nós vamos superar juntos. Ah, mas aconteceu isso, se acontecer isso eu mato. Quem ama não mata, quem ama não agride, quem ama, porque a própria Bíblia vai dizer que o amor suporta, o amor não usurpa, o amor não rouba, o amor é paciente, o amor é benigno, ele quer o bem. Então se você pensa diferente disso, porque falta a principal energia ou a principal conexão que mantém um relacionamento, que é afeto. Sem afeto não há relacionamento amistoso. Então, o afeto é algo que tem que ser desenvolvido. E muitas das vezes nos falta. Então, a comunicação ineficiente. A comunicação fala da interação. Fala de você emitir... Você está me faltando aqui uma palavra que eu gostaria de falar. E aí você está faltando aqui este elemento da comunicação que você vai emitir para essa pessoa vai receber, vai compreender, vai decodificar e vai te dar um retorno de entendimento do que você quer dizer para ela. Então, se eu falo inglês e o meu parceiro fala português, se eu não descer por português ou ela subir para o inglês, não vai haver comunicação. A relação será uma torre de Babel. Eu vou falar uma coisa, ela vai entender outra. Na maioria das vezes, é isso de fato que acontece nas relações. Eu não quis dizer isso. Não foi isso que eu quis comunicar. Por quê? Porque não se entende. Porque há medo. Porque há insegurança. E a segurança tem gerado medo. E aí ele vai dizer que o medo vai levar a pessoa ao bloqueio. Vai levar a pessoa a se fechar. Quando eu estou com medo, eu me travo. Quando eu estou com medo, eu me recolho. Quando eu estou com medo, eu fujo. Quando eu estou com medo, eu posso agredir. Porque uma das sensações de medo é a agressão para preservar a vida. Quantas pessoas destrói, causam uma tremenda consequência, por quê? E não sabe. Não sabe que o problema dela é isso aqui, falta de segurança. O que eu posso fazer para desenvolver segurança? Diálogo. Dividir, colocar na mesa, dizer assim, olha, eu sinto muito. Eu preciso da sua ajuda. Humildade. Né? Quando você tem confiança, você permite ser humilde. Você se coloca como criança. O que uma criança faz diante do pai? Uma criança confia que o pai, diante de uma situação de perigo, vai intervir por ela. Uma criança, diante de uma situação de perigo, ela vai ficar tranquila, mesmo que ela se assuste, mas ela vai se agarrar ao pai, à mãe, porque ela sabe que o pai e a mãe vai ser um pilar de proteção. Na vida sua com seu cônjuge, você precisa transformar essa relação através de uma comunicação, através de fluir, né, uma linguagem que realmente é compreendida pelo outro. Né? E às vezes você fica só acusando o outro, dizendo que a culpa, você sempre vai ter parte da responsabilidade pelo insucesso do seu relacionamento. Sempre vai. Dentro da própria filosofia, como trouxe Descartes, né? Sempre vai haver um estímulo, sempre vai haver uma reação por conta de uma ação. Uma ação vai gerar uma reação. Vai haver uma reatividade em função de algo, em função de uma omissão, em função de uma mentira, em função de um engano. Quando você tem uma comunicação fluida, você coloca na mesa na hora certa, da forma certa, você vai convidar a pessoa, vai dizer, olha, você vai ficar bravo comigo, mas eu preciso dividir com você esta situação. Você não vai ficar com isso para você sozinho. Então ele vai dizer o seguinte, que o medo, né, ele força, né, ele vai quebrar as regras. O medo vai levar a burlar as regras da comunicação. O medo também ele vai levar a pessoa para ter, muitas das vezes, atitudes que nem ela mesma tem consciência. Quando ela vê, quando ela sente, quando ela percebe, já causou estrago. Por quê? Pelo impulso de medo, ela tomou uma decisão, porque lhe faltou o quê? Inteligência emocional.
Então, dentro dessa comunicação ineficiente, tem um fator importante que é inteligência emocional, gestão das suas emoções. Inclusive, o curso traz ferramenta para análise comportamental, ferramentas básicas. Vai estar disponível para quem adquirir o curso na plataforma ou quem se inscrever no grupo de WhatsApp até sexta-feira. Só até sexta-feira está valendo. Quem se inscrever no grupo de WhatsApp está aqui no topo aqui, vai receber todas estas ferramentas para facilitar a sua vida. Estamos caminhando aí para a reta final. Esses aqui 5 disfunções, né? 5 consequências de uma comunicação não eficiente. Nós vimos aqui a primeira, nós vimos aqui a segunda, e agora quais são as outras consequências? O ciúme. O ciúme. O ciúme é uma outra consequência das 5 consequências de uma comunicação ineficiente. O ciúme vai levar a pessoa a sempre andar com o outro com o pé atrás. E quando você anda com o outro com o pé atrás, porque faltou segurança, veio o medo, e o medo levou você o quê? A ter uma atitude na intenção de preservar a relação. Você está com medo de perder o parceiro, você está com medo de uma consequência que você não sabe de onde vem, você começa a fazer o quê? Sabotar. Você começa então a criar emboscada. Você começa a não ter uma conversa, uma comunicação transparente, uma comunicação verdadeira. Você vai sempre, o fulano falou isso. Ninguém falou. Você está jogando verde para colher maduro. Você vai dizer, o seu instinto interno, o seu estímulo interno, vai trazer dentro de você uma curiosidade, uma dúvida, e você vai pegar essa dúvida e vai transformar essa dúvida em um comportamento de colocar o outro em dificuldade. O ciúme, antes de mais nada, ele tem um papel não de preservar. Quando eu falo ciúme, eu falo de um comportamento intencional. Não é aquela questão de uma atitude instinta de preservar a vida, de preservar o outro, de cuidar do outro. Não. É aquela intenção de dominar. É meu, eu sou dono, eu posso fazer, eu posso pisar, eu posso recriminar, eu posso enganar, eu posso induzir. Quantos casamentos entra por um caminho que não tem volta? Por quê? Veio um sentimento de ciúme, com o sentimento de ciúme, um comportamento de emboscada, e essa emboscada acabou levando o parceiro para os braços do outro, para os braços da outra. E aí você, para tentar garantir que aquilo que você sente faz sentido, eu acho que a minha esposa vai me trair, eu acho que o meu esposo vai me trair. Você combina com alguém, ou você cria uma situação para colocar um terceiro no caminho do outro para testar aquela dúvida interna. E o que aconteceu? Não tinha, de fato, a intenção, não havia o estímulo, mas em função do relacionamento, da comunicação que não funciona, né, da interação que não é eficiente, o outro está desprevenido, descoberto. Por isso que dentro da constelação a gente nunca olha para uma pessoa culpada como sendo absolutamente culpada. Sempre vamos olhar para entender as motivações, os estímulos, as emboscadas, né, os atalhos da vida. O que aconteceu ao longo do caminho para que esta pessoa tivesse, de fato, seguido esse caminho. Então, o ciúme vai levar a pessoa a uma encruzilhada, muitas das vezes sem volta. Vai trazer consequência. E você vai dizer para você mesmo, eu tinha razão, era o que eu pensava. Mas por que provocar? Por que colocar o outro em dificuldade? Por que gerar uma situação embaraçosa? Eu não tenho o direito de fazer isso. Você não tem o direito de fazer isso. Ele não teve. Mas o que eu faço? Já foi feito. Conversa. Lava a roupa suja. Coloca o outro no seu lugar e diz, olha, você foi mal comigo. Você não teve prudência. Você me colocou, me expôs diante do lobo faminto, diante do leão faminto. Deixou o leão faminto uma semana sem comer e me jogou para ver se eu conseguia sobreviver. Eu não resisti. Gente, é isso que acontece nos relacionamentos. E aí, você pode mudar. Quando você muda dentro de você,
esse mundo aqui vai mudar. E aí nós vamos ver, além do ciúme, a manipulação. Uma quarta disfunção em função da comunicação é a questão da manipulação. Quando você não consegue desenvolver uma relação de comunicação, de interação, de entendimento, de parceria, você começa a controlar, você começa a manipular, você começa a querer colocar o outro dentro de uma caixa. E não a caixa que realmente você e ele se merece, você e ele deva estar, mas é uma caixa que o seu subconsciente criou. Ele tem que ficar aqui. Ele não pode dar um passo além daqui. Gente, o relacionamento que não há liberdade é um relacionamento de escravidão. Relacionamento de escravidão não existe felicidade. Quando você não tem liberdade de falar o que pensa, quando você não tem liberdade de fazer as escolhas que deseja fazer, logicamente que com responsabilidade. Você precisa ser responsável. Por isso que o afeto, o amor, vai trazer o quê? Consciência. Eu posso fazer isso se eu quiser, mas se eu fizer isso, eu vou machucar a pessoa com quem eu amo. Não é justo. Não estou sendo justo, não estou sendo honesto. Então, não vou fazer isso. Então, a manipulação é uma estratégia pela qual a pessoa desenvolve a falsa forma de manter o controle, de manter o domínio, a falsa sensação de que se você controlar, se você manipular, se você realmente fizer toda a sua estratégia, toda a sua artimanha para deixar a pessoa naquele quadradinho, ela vai ficar ali e você vai ser feliz. E aí? Ela está feliz? Ela está realmente sentindo ela mesma? Está tendo liberdade? O que adianta você colocar a pessoa dentro de uma cúpula de vidro e ela não conseguir ser ela mesma? As relações só serão efetivas e saudáveis quando cada um conseguir ser ele mesmo. Você não consegue viver um relacionamento saudável de faz de conta, vivendo o tempo todo fingindo para agradar o outro. Você precisa ter liberdade para falhar, para errar. A vida é um processo. E o crescimento, ele vem através das nossas falhas. O erro não é totalmente maléfico. O erro, muitas das vezes, cair de bicicleta, andar de bicicleta, por exemplo. Se você não aprende a andar de bicicleta, equilibrar uma bicicleta sem cair. Só que esse cair vai levar você a ter uma experiência de autocontrole. Uma experiência do que você precisa fazer para manter na relação a dois. Eu gosto das metáforas porque as metáforas clareiam o entendimento. Na relação a dois, precisa haver liberdade. Quando eu trago aqui que essa má comunicação, essa comunicação que a gente vai falar amanhã, especificamente sobre a comunicação que une o parceiro, a comunicação que conecta o parceiro. Hoje não. Hoje nós estamos falando o quê? As consequências da falta dessa comunicação. Então, assim, essa consequência que essa comunicação ineficiente traz no relacionamento. E isso faz com que o relacionamento seja disfuncional, seja um relacionamento falido, um relacionamento conflituoso, um relacionamento de hematomas. Toda hora que você olha no espelho, você está vendo ferida, você está vendo machucado. E isso vai trazer dentro de você uma sensação de tristeza. Por isso você não consegue ser feliz. Cura suas feridas, trata suas feridas, né? Risca essa insegurança, remove esse medo, né? Lida melhor com essa sensação de ciúme. Coloca de lado esse comportamento manipulador, né, controlador, que controla tudo, que domina tudo, que manipula, que engana, que está o tempo todo tentando diminuir o outro para manter no controle. Quando isso está funcionando, a relação não é eficiente. E aí nós vamos para o quinto elemento de uma comunicação disfuncional, que é a desconfiança. Desconfiança. Quando você chega
a esse nível de insegurança, de medo, de ciúme, de manipulação, e chega aqui na desconfiança, você chega na seguinte frase que eu estou acostumado a lidar nos aconselhamentos de casais: eu não confio mais nele, ele me traiu, ela me traiu, traiu a minha confiança, traiu a minha dignidade, traiu a minha entrega, traiu com isso, mas aqui não confio mais. Quando perde a confiança, você já não tem mais condições de manter do lado. Por quê? Qualquer hora eu vou tomar uma punhalada pelas costas. É a sensação. Não tem algo pior do que você lidar com isso. E todos nós, quando eu falo de trair, não estou apenas falando da traição conjugal, estou falando da traição de confiança. Quando você não fala para o outro, quando você não divide com o outro, porque faltou o quê? Confiança. Quando tem confiança, todos esses outros elementos aqui, ó, são removidos. O que você precisa cuidar muito da relação de confiança, porque quando a confiança morrer completamente no relacionamento, vai ficar muito difícil de trazer de volta, né, o afeto, o amor, né? E afeto significa viver em harmonia com aquela pessoa que está ao nosso lado, numa sensação de segurança, de proteção. É o porto seguro. Meu marido, minha mulher, meu porto seguro, com todos os erros, com todos os defeitos, com todas as fragilidades que ele tem, que ela tem, é uma pessoa que eu posso confiar. Não tem dinheiro, mas eu posso confiar. Não tem aquela energia de sair fazendo as coisas para confiar, mas é uma pessoa honesta, uma pessoa que tem caráter. Gente, falar de relacionamento conjugal, falar de viver uma vida feliz e não olhar para essas questões comportamental é perca de tempo. Você não vai conseguir desenvolver um relacionamento saudável sem ter tomada de consciência de todas essas situações. E aí, eu acrescentei, além do que trouxe aqui o psiquiatra espanhol aqui, né, o Aquino Polaino, outra coisa que eu trouxe aqui também é a insatisfação sexual, que eu acrescentei aqui, né? Não faz parte das 5, né? Das 5 consequências, né? Insatisfação sexual. É um outro tabu que não se fala no relacionamento, é um outro problema que afeta. Você precisa, inclusive, eu trago nas ferramentas, ferramenta para você trabalhar isso, questionário, perguntas e reflexões para você lidar com essas questões aqui de uma forma saudável, de uma forma madura, de uma forma que isso venha trazer na sua vida uma transformação. Então, eu trago nesse curso ferramentas que vai fazer com que você faça umas perguntas, sentar na mesa, e aí? E se acontecesse isso, como você agiria? Como você reagiria? Né? Se a gente em algum momento tivesse um problema de saúde e não tivesse mais o mesmo apetite sexual, a mesma disposição, né? A mesma atração, porque quanto mais você viver uma relação de confiança, uma relação que não tem manipulação, que não tem ciúme, que não tem medo, que não tem insegurança, mais disposição você vai ter, mais energia, porque todos esses elementos, consequência de má comunicação, de uma comunicação não eficiente, vai minar. É uma palavra que vai minar, você está com aquela vitalidade, com aquela disposição, mas uma palavra agressiva, né, uma atitude, um tom de voz elevado e broxou. Mas que isso, terapeuta? Que isso, Gilmar? Gente, a gente tem que ter liberdade para falar, para lidar dos fatos. Eu costumo dizer, hoje eu consigo fazer isso. Não conseguia. Demorou anos para eu conseguir me desenvolver para conseguir receber uma crítica. Quando alguém criticava, eu queria eliminar a pessoa. Porque para mim, quem criticava era meu inimigo. Hoje não. Hoje eu vejo que quando uma pessoa me critica, ela está me dando a oportunidade de eu enxergar as minhas falhas e eu trabalhar aquelas arestas que estão me travando, que estão me podando, que estão me limitando. Então, trouxemos aqui hoje, dentro da estrutura, lógico que tudo isso aqui eu trago ferramentas, eu trago questionários,
eu trago planilhas com perguntas, com notas, com avaliação, todo o conhecimento de tudo que eu estudei ao longo do caminho. Eu trago ponto de vista de profissionais, de psicólogos, de terapeutas, fazendo ponderações a partir daqueles pontos que, na minha percepção, é importante para desenvolver a tua inteligência emocional. Dentro dessa disfunção, aqui também está a falta de inteligência emocional, a falta de gestão, a falta de autoconhecimento. E a gente tem técnica. Uma das técnicas é, diante de uma situação impactante, conta até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Se você contar de 1 até 5, você não vai agredir o seu parceiro. Você não vai machucar a sua parceira. Você não vai atropelar. Mas o que acontece? Veio o estímulo, veio a emoção e eu agi. Porque a emoção é forte. A emoção faz você agir sem pensar. E quando eu ajo sem pensar, eu mato muitas das vezes a pessoa que eu mais amo. A pessoa mais importante da minha vida, eu simplesmente passo por cima dela. E é exatamente isso que acontece nos relacionamentos. Então, eu quero dizer para você nesta noite, fechando esse curso, esta aula, porque eu sei que o seu tempo é precioso, é um curso de 12 horas, eu trago 12 horas de curso na formação completa em 3 horas. Então, é resumido, eu tenho que ser objetivo, eu tenho que trazer de forma sucinta nesta apresentação desta aula, onde você precisa olhar para resolver o seu problema, olhar para o seu sistema. Resolver os problemas inerentes ao sistema. Tomar consciência de que a sua comunicação com o seu parceiro não é uma comunicação eficiente, precisa ser trabalhada, precisa realmente ser colocado na mesa, precisa ser tratado, isso demora tempo. Uma cultura, um comportamento, não muda de um dia para outro. Não pensa você que vai fazer aula comigo 3 dias e vai sair mudado. Não. Você vai ter insights que precisa continuar sendo trabalhado, né? Precisa ser continuado através de uma metodologia, né? Com algumas instruções, algumas etapas para trazer efetivamente. Agora, não é regra. Tem pessoas que olham uma vez, impactou, gerou porque uma emoção forte ressignifica uma emoção de trauma. Os traumas são causados por emoções muito fortes. Uma emoção de um acidente, uma emoção de uma agressão, uma emoção de uma perda. E esta emoção causou dentro de você uma insegurança, um medo, uma pânico. E agora vem uma emoção maior, porque uma memória traumática só pode ser reescrita, ser ressignificada a partir de uma outra emoção na mesma frequência. Isso é neurociência. Também sou um neurocientista. Também sou uma pessoa que pesquisa, que estuda a neurociência. Inclusive, dividindo com vocês para fechar, o meu esporte preferido é MMA. Por quê? Que coisa doida. Por que você gosta de MMA? Eu gosto de MMA exatamente porque um profissional do MMA, para ser um profissional de elite, ele tem que dominar várias artes. Ele precisa conhecer e dominar várias artes. E quando ele conhece várias artes e domina várias artes, ele tem uma capacidade de superação, uma capacidade de lidar com as adversidades. Por isso que, dividindo com vocês aqui, eu particularmente gosto do MMA. Não apenas por aquela questão da agressividade do MMA, mas por essa questão das artes que estão incutidas por trás daquele profissional, daquele campeão. Então, se fez sentido para você, inscreva no canal, entra para participar aí do grupo do WhatsApp, porque amanhã, ao término da nossa aula de amanhã, eu vou disponibilizar todo o conteúdo para você lá no grupo de WhatsApp, a apostila, as ferramentas, vídeos, e vou continuar por um tempo assessorando, mentoreando essas pessoas que vão participar do grupo de WhatsApp, gratuito, né? Se quer realmente um curso, se quer fazer o curso realmente todas as etapas, todos os módulos do curso, vai estar na plataforma da Hotmart, né? Para você continuar o processo num planejamento de 6 meses a 1 ano para fazer uma transformação. Então, quero desde já agradecer, dizer para você que você é a razão de eu estar aqui, a energia,
é o estímulo que eu preciso para estar aqui trazendo o que eu tenho, trazendo o meu conhecimento, trazendo a minha experiência para ajudar você a fazer um ajuste, uma correção de rota. Então, beijo no coração e até amanhã às 18h45. E amanhã eu tenho novidade. Amanhã eu tenho uma surpresa para vocês, né, no final do curso. Então, até amanhã, compartilha com seus amigos, convida para acessar o canal, esse conteúdo continua no canal, para que as pessoas também sejam desenvolvidas, encontrem aí um insight, né, uma experiência, alguma coisa que vai fazer sentido na relação dela, para que ela possa, de fato, ser feliz no seu casamento. Beijo no coração de vocês.